estudam e daí vem aqui, né, falar difícil, ou corrigir a gente, ou qualquer coisa assim, né? Isso sempre retorna. A Eugênia, que é minha aluna de Angola, ela toca um pouco nessas questões, né? Ela pega a noção de inclusão, inclusão social. A inclusão social depende de você enxergar um lugar como social e o outro lugar como não social. Então, se o termo começou com uma boa intenção, né, de pegar aquela pessoa que está realmente fora de tudo e reintroduzir, esse termo foi apropriado depois por uma classe média, um neoliberalismo, que fez com que a gente pensasse que tudo o que não é o nosso é estar excluído. Então, principalmente no caso, principalmente não, vamos pegar o caso de Angola. Você está numa aldeia, você fala a sua língua, e daí você vai aprender português para ter inserção social. Isso implica se excluir daquele social onde você estava antes. Mas para pensar assim, você tem que admitir que lá onde a pessoa estava era um social também, o que nem sempre se admite. Se a gente pega os textos de educação infantil do Brasil, eles não têm pudor de escrever assim: a escola é o primeiro momento de socialização da criança. Então, o aniversário do primo, a visita na casa da avó, isso tudo não é socialização. Por quê? Porque você precisa admitir que quem não vai no shopping center também se socializa, quem não vai no mesmo restaurante que a gente também se socializa. Mas para admitir isso, tem que dar um passo a mais, né? Desculpa, tem Daiane, tem Valesca, querem falar? Então, Valdir, eu pensei bastante e me veio à mente uma situação que eu vivi, acho que no meu primeiro, não sei se na primeira semana, no primeiro mês de intercâmbio, ganhei uma bolsa e fui para os Estados Unidos, assim, nunca tinha ido para fora, não falava inglês, não falava inglês, a verdade era essa, né? Aí jantando com uma mesa enorme do refeitório com muitos brasileiros, alguns é, japoneses. Eu sei que tinha gente de várias nacionalidades nessa mesa. E eles me cortaram alguma coisa que eu falei. Brasileiros mesmo viraram e pontuaram um erro. Assim, não interferia em nada no que eu estava querendo dizer, era só um erro mesmo ali, acho que gramatical ou de pronúncia, um ou outro. E isso eu falei, cara, eu não percebi na hora como uma violência, né? Talvez tá tão humilhada ali que eu achei que eu tava errado em tudo. Mas aí, pensando nisso, eu agora tô tirando como uma violência linguística que eu sofri, Sim. né? Que usaram a língua, a minha forma de falar, que eu nem sabia mesmo, real, tava lá fazendo curso de inglês. Então, a pessoa se sentiu no direito e eu lembro que foi um homem, outra coisa aí que vai piorar o negócio. Eu lembro que ele ainda falou assim: eu tô aqui para ajudar, sabe? Algo do tipo, assim, ainda foi de uma forma, como se diz, uma violência meio velada ali, sabe? Ai, Deus, cada coisa. Nem ideia. Já E, passamos um outra coisa, o minuto. algoritmo também, né, do Instagram, parece que ele realmente funciona. Apareceu para mim uma propaganda de um. Eu não falo professor, porque para mim a pessoa que não tem formação ali é meio difícil, né? Você falar que ele é professor, mas dá aula no Instagram. E era um vídeo, tipo um Reels lá no Instagram, com a Branca de Neve. Era muito interessante. A Branca de Neve, quando ela vai ser morta, e aí no Reels aparece várias frases, né? Tipo assim, não diga I'm fine, não diga isso, não diga aquilo, e o cara matando ela. Muito interessante, a legenda, praticamente assim, baseada em violência linguística inteira. Eu acho que eu vou até passar esse vídeo no dia da minha fala. Vou nem ficar dando Ótimo, spoiler, não. ótimo. Já passamos 2 minutos do estipulado, vamos lá? Viviane, se quiser deitar, se quiser, faça de tudo para você ficar bem, né? Essa oficina vai sair, no final vai estar tudo bem. Vamos lá.
Obrigada, Valdir. Então, agora eu vou... primeiro, boa tarde, né? Bem-vindos. Estou muito feliz por vocês estarem aqui. Agradecimento mais especificamente ao Mariano e ao Giovanni por por estarem dispostos a fazer o primeiro colóquio desse ciclo, e agradecer a todas as pessoas presentes, pedir para a Bianca, a Ivonete, para durante a semana divulgarem, né, os colóquios, porque, como disse o Valdir semana passada, é para vocês, né, que estamos fazendo isso. Então, eu citei Bianca e Ivonete porque são alunos do PPGEL, fora, né, Daiane e Amanda, que já estão mais próximas a mim. Agradecer muito a presença da professora Valesca, da UFO, uma parceira de ricas interlocuções. E agora, então, eu vou passar a palavra para o Mariano Dubin, da Universidade Nacional de La Plata. Ele vai falar sobre línguas e educação, preconceitos e violência sobre as línguas e culturas indígenas. Com você, Mariano. Boa tarde. Estou muito contente pelo convite. Vivian, muito obrigado. E também ao professor Valdir, que sempre quiser que nós compartilhamos coisas entre Argentina, Brasil e outros países. Eu falo uma coisa, uma mistura, que se caso que não seja muito entendível, só dizer e eu digo outra vez a fala. Então, vou ler e vou falar ao mesmo tempo, para ter uns eixos que eu gostaria de explicar. Sobre a proposta do colóquio, que temos o eixo de ensino das línguas e outro eixo sobre a violência, vou fazer um recorte metodológico para avançar na problemática das línguas e culturas indígenas. Principalmente sobre o ensino de Guarani. Eu venho trabalhando, estudando a língua Guarani. Se bem eu pesquiso as línguas indígenas no cotidiano escolar da Argentina, eu tenho maior conhecimento sobre o Guarani. Principalmente o Guarani que é falado na Argentina, que é o Guarani Chopará. Uma mistura entre o Guarani com algumas coisas do léxico de espanhol, mas sintaticamente é uma língua indígena. É a variante, a variedade falada em Paraguai também, com algumas diferenças. Então, a partir dos eixos, vou falar de 3 temas. Uma revisão das políticas educacionais relacionadas a essa língua. 2, uma descrição das imagens dominantes sobre a língua guarani. E 3, uma análise de casos de trabalho docente e ensino da língua guarani. Para poder estudar a marginalização da língua guarani. Quando Viviane me convidou, e eu não penso geralmente o eixo da violência, mas em termos que geralmente eu uso outras categorias. Mas agora, quando eu fale, vou introduzir umas ideias sobre a violência. E geralmente falo sobre negação de uma língua. Em primeiro lugar, quando falamos sobre o Guarani, é importante falar sobre a relevância do Guarani.
porque a negação sobre o Guarani é tão importante, tão forte, que geralmente pensamos numa língua falada por muito poucos falantes. O Guarani possivelmente é a terceira ou quarta língua mais falada na América Latina. Temos talvez 10 milhões ou mais falantes. Temos toda uma bibliografia especializada que assina, ¿no? Que assinala a presença dessas línguas indígenas no cotidiano escolar. Eu estou pesquisando principalmente a presença das línguas indígenas e do Guarani nas escolas de Grande Buenos Aires, porque geralmente quando falamos e pensamos as línguas indígenas, estamos pensando em línguas isoladas, asfaltadas, dentro das comunidades, que isso existe, mas também, no caso da Argentina, temos línguas indígenas muito faladas na cidade, principalmente no Grande Buenos Aires. Talvez 1 milhão de falantes em Grande Buenos Aires, de Guarani. Mas é muito difícil pensar academicamente, não? Desenvolver uma pesquisa, porque geralmente as línguas indígenas do atual território argentino têm sido representadas pelos discursos dominantes atuais. Por exemplo, a pedagogia, como falava um pouco sobre outros temas Valdir, sobre a sociabilização. Sobre as línguas indígenas, temos umas imagens, uns conceitos dominantes sobre os conceitos de atraso cultural, falta de cultura, analfabetismo. Então, vou começar sobre o que é a relevância das línguas indígenas e particularmente sobre o Guarani. Em nossa pesquisa sobre a língua Guarani, encontramos uma dupla situação, como um paradoxo. Por quê? Porque, por um lado, temos trabalhos do acervo documental que mostram uma pluralidade de situações em que o Guarani é uma língua relevante e recorrente. É dizer, por um lado, o paradoxo, quando eu faço trabalho de campo, vou baixo, trabalho nas escolas, escuto os pedreiros, por exemplo, escuto todo o tempo falar Guarani. Você camina pela rua e escuta todo o tempo falar Guarani. E também me encontra muita documentação sobre Guarani. Por exemplo, na escola, encontra brochuras, cartas, documentos, publicações religiosas, bíblias. Mas, ao mesmo tempo, temos um discurso dominante que diz que o Guarani não existe. Então, quando você está pesquisando o tema, ou vive isso, ao mesmo tempo, sendo pesquisador, uma situação de paradoxo. Por um lado, todo o tempo escuta o Guarani, mas todo o tempo escuta que o Guarani não existe, que o Guarani está, que é uma coisa do passado, uma coisa dos indígenas isolados na mata. Além disso, o Guarani é uma língua viva e importante no cotidiano escolar, principalmente no cotidiano de Grande Buenos Aires. Estamos falando a cidade mais grande da Argentina. Mas, ao mesmo tempo, os enunciados oficiais e públicos
más recorrentes son dados como surpresa. Cuando eu falo sobre Guaraní, por ejemplo, na academia, na universidade, como uma coisa surpresa. Existe isso. Se fala uma língua indígena na Argentina hoje, de rejeição. Não uma língua compatível como o ensino escolar. Devemos ensinar em espanhol. De nostalgia. É uma língua que já desapareceu ou está em vias de desaparecer. Ou seja, finalmente, a língua guarani coexiste com uma dupla condição. Uma língua com forte presença no cotidiano e, ao mesmo tempo, com invisibilidade ou outras modalidades de subordinação ou de violência na enunciação oficial. Mas isto é complexo para pensar, para fazer, desenvolver uma pesquisa. E essa negação também é enunciada na comunidade da língua guarani. É dizer, os próprios pais proíbem a seus filhos falar a língua guarani. Os filhos, meus alunos, os alunos da escola, consideram sua língua uma língua pobre. Ou não querem que a língua seja falada na escola. Então, é complexo. Não é só um discurso, uma concepção das classes dominantes, dos discursos dominantes, sino que também os próprios falantes, se bem falam a língua, quando falam sobre ela, falam em termos de uma língua menor. Nesse sentido, a invisibilidade da língua guarani possui diferentes níveis de análise, que devem ser considerados em particular. Primeiro, as mesmas representações de alguns falantes que falam a língua, mas consideram a língua algo de pobre ou menor, já que em alguns momentos em algum momento, eles pensam que devem abandonar a língua para desenvolver-se, para ser parte da escola, da civilização, do progresso. Segundo, a quase total ausência na formação de um discurso sobre a nação a partir do Estado Nacional, e em particular no caso da província de Buenos Aires, para recuperar a língua guarani como língua oficial. Isto é muito particular na Argentina, o discurso nacional, um discurso de imigração europeia. E geralmente as pessoas pensam que a Argentina é um país de imigrantes europeus. Então, você escuta todo o tempo Argentina branca, Argentina que são todos italianos, judeus, franceses, etc. Mas, etnicamente, a Argentina é um país mestiço, onde temos uma população indígena muito importante. Então, o Estado reproduz todo o tempo uma ideia que os índios, os mestiços, não existem. Mas, ao mesmo tempo, a ausência no sistema educacional, temos uma ausência no sistema educacional de uma articulação concreta da língua com material didático, é dizer, não temos material didático, diretrizes curriculares, desenhos curriculares, políticas linguísticas e educacionais, e formação de professores para abordar as línguas indígenas ou a língua guarani. Então, temos todo um processo complexo de invisibilidade no Estado, na política educativa, nos próprios falantes.
Então, nós propomos outra forma de pensar o Guarani. Em princípio, señalar a relevância do Guarani na história social e cultural da Argentina. Por exemplo, um primeiro eixo a apontar é a extensão da língua guarani, tanto pelo seu número considerável de falantes, quanto pela diversidade territorial onde é falada. Além da ausência de dados precisos, podemos falar com alguns cálculos existentes de 10 milhões de falantes, talvez mais. Só para ter uma comparação, temos mais falantes da língua guarani que do catalão, do hebreu, de outras línguas que tem, do euskera, de outras línguas que tem menos falantes, mas uma representação social de mais importância. Pensamos que o Guarani é uma língua não falada. Ao mesmo tempo, temos muitas diversidades da língua Guarani. Por exemplo, só na Argentina temos 3 ou 4 variedades da língua Guarani. Mas temos dados históricos muito importantes para pensar a língua. Por exemplo, a segunda fundação de Buenos Aires, no ano 1580, foi feita pelos índios guaranis. A primeira língua falada no Buenos Aires foi a língua guarani. Muitos dos próceres, pais da nação, San Martín, Artigas, Manuel Belgrano e outros, tinham a língua guarani como a língua materna. É dizer, há 300, 400 anos que o Guarani é falado na cidade da Argentina, não só em povos isolados. É uma coisa importante isso também. Mas eu quero deixar claro que também é falado nas cidades, e particularmente na cidade de Buenos Aires. Isto é importante porque podemos compreender o processo de invisibilidade, de violência contra uma língua, se entendemos também a importância que essa língua tem em quantidade de falantes, em documentação, em literatura, em poesia, música, documentos. Não para dizer que temos línguas mais importantes que outras, mas eu tenho a certeza que no caso da língua guarani temos uma construção documental de falantes, de história, que mostra com claridade os processos de invisibilização, de violência. Para terminar, como dissemos, as línguas indígenas são uma das recorrências do cotidiano escolar que ainda não foram estudadas no contexto escolar da Grande Buenos Aires. Embora tenhamos uma série de trabalhos, de pesquisas que avançam em sua identificação e em algumas propostas de trabalho, como questões relacionadas com a educação escolar, alfabetização, ensino de línguas e literatura, embora continue a ser uma ausência, uma vacância de pesquisa didática. Além disso, a política curricular da província de Buenos Aires e da cidade de Buenos Aires não só não inclui nenhum tema de línguas indígenas. É dizer,
ao mesmo tempo que temos alunos que falam línguas indígenas, não temos nenhuma política linguística curricular sobre esse uso, sobre esses falantes. Também temos outras provisões sociais, por exemplo. Uma criminalização ocorrido em diferentes locais de trabalho, como o recente caso de proibição de falar guarani aos trabalhadores de uma empresa de ônibus da cidade de Buenos Aires, ou a empregadas domésticas em condomínios no norte de Buenos Aires. É dizer, temos distintos níveis de proibição estatal, curricular, mas dentro do trabalho, empregadores, embora são fatos ilegais e inconstitucionais, esses empregadores proíbem a seus trabalhadores falar em guarani. Estamos falando na cidade de Buenos Aires. Por fim, toda essa série de negações sobre as línguas indígenas exige uma revisão crítica dos diversos espaços que ocupam as instituições do país, em particular a escola. Porém, essas negações, que são modos de violência contra certas línguas, são mediadas por diferentes sujeitos, discursos, perspectivas, documentos, instituições, e, portanto, requerem análises particularizados e complexos. Nesse sentido, não é possível desagregar uma das instituições-chave na conformação da política curricular em relação ao sistema educacional, que são as universidades e espaços de formação de professores, e, em termos mais específicos, aquelas que abordam os problemas de linguagem, literatura, alfabetização. Por exemplo, estou pensando na minha universidade, Universidade Nacional de La Plata. Eu sou professor, depois doutor, pela Faculdade de Humanidades, e não temos nenhuma matéria, nenhum conteúdo sobre línguas indígenas, sobre culturas indígenas, sobre literatura indígena, nenhum conteúdo. Mas, ao mesmo tempo, quando saímos da universidade para a escola, para ser professores de literatura, nas nossas aulas, nas nossas escolas, vamos a escutar, ouvir todo o tempo meninos falando guarani. Isso também é um paradoxo e, ao mesmo tempo, uma violência. Em suma, uma pesquisa acadêmica, precisamos uma pesquisa acadêmica preocupada com a produção institucional de suas representações negativas, que deve, além de analisar a escola e a sala de aulas, possa recuperar o papel da produção acadêmica na política educacional e produz nova política educativa a partir do que acontece no cotidiano social e no cotidiano escolar. Muito obrigado. Em nome de todos os presentes, eu que agradeço, Mariano. Valdir, você acha melhor a gente seguir para a fala do Giovanni, deixa as perguntas, o debate para o final, ou... Acho que podemos fazer uma rodada de perguntas agora, Viviane, porque
talvez os temas abram muita coisa e tá muito quente aqui para todo mundo as ideias, né? Sim, imaginei. Olha, a Valesca já levantou o dedinho ali, então é a hora. Pode Fazer uma falar, Valesca. pergunta. Obrigada, professor Mariano, por essa fala maravilhosa. A minha primeira pergunta, você comenta que esses adolescentes, né? Os adolescentes estão falando Guarani. Eu fiquei muito curiosa. Eu lembrei de uma série que eu assisti nesse fim de semana para dar uma relaxada, chama Ginny e Georgia. E a Ginny, a Virginia é uma menina de 15 anos, 16 anos, que vai para a escola, e quando ela pega a lista de livros de literatura, ela questiona o professor dela: olha, eu não estou vendo livros escritos por mulheres, eu não estou vendo livros escritos por negros e negras. Então, ela é uma adolescente que ela se impõe, né? Ela se impõe naquela sala. Você nota que há uma cobrança dos adolescentes, dos jovens, para que esses currículos sejam repensados, para que a língua seja novamente valorizada. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sí, con certeza eso acontece. Al mismo tiempo es complexo porque, por ejemplo, a comunidad falante de língua guaraní es muy heterogénea. Entonces, há falantes que querem que a língua seja falada na escola e outros que acham que é só uma língua da casa, da comunidade. Ao mesmo tempo, já o Guarani tem uma complexidade conceitual, epistemológica. Por quê? Porque não é uma língua falada maioritariamente pelos povos indígenas. Isso não acontece com outras línguas. É dizer, a maioria dos falantes do Guarani na Argentina não se pensam a si mesmos como indígenas. Se pensam como crioulos, talvez no Brasil caboclos, não? Essa ideia de mestiçagem. Então, acho que também entre os falantes encontramos o paradoxo, por um lado, de querer que a língua tenha um lugar no currículo e na sala de aulas, mas, ao mesmo tempo, pensar que é uma língua que não deve ser falada na universidade, desculpa, na escola. Eu tenho uma anedota. Eu conheci uma empregada doméstica de Corrientes, uma província onde se fala muito guarani, e ele estava muito contente, porque na escola sua filha tinha para estudar guarani. Mas ela diz, mas não o guarani que eu falo, que é um guarani horrível, sino o guarani verdadeiro, o guarani da escola. É dizer, um guarani construído distinto ao guarani dos falantes. Então, temos contradições sociais que são muito difíceis de entender em termos de uma coisa branca e uma coisa negra, sino que na realidade social convivem, se misturam. Por que acho complexo? Porque se você é professor, por exemplo, e quiser introduzir um tema da língua indígena, muitos estudantes poderiam sentir com vergonha, porque o professor quiser falar disso. É uma coisa complexa. Eu queria dar um palpite também. Essa ideia de língua boa, de língua pura, ela toma o mundo inteiro e nós alimentamos isso. Eu coloquei aqui uma observação, né, que nós alimentamos essa coisa de que tem língua melhor. Nós, no geral, né, no Brasil, qual é a língua boa? É o português culto. Mesmo a linguística, quando se esforça para descrever, ela exotiza, ela deixa a coisa meio no exótico. Vamos estudar o R vibrante dos falantes descendentes de alemão.
ou não vibrantes, sei lá. Então não fica aquela coisa exótica, estudando uma pontinha só, e vai alimentando a ideia de que aquilo lá é chamado de variedade, olha que bonito, o alemão veio para cá, trouxe uma contribuição e pronto, e não se trabalha isso como uma língua, com seu valor ou não. Na medida que a gente alimenta isso mundialmente, né? Porque é a ciência falando coisas que permitem pensar desse modo, que tem língua melhor e língua pior. Os governos, por sua vez, eles se apropriam dessa ciência para criar obstáculo para que essas línguas se tornem línguas da educação, não línguas de ensino, porque a ideia de língua de ensino também ela é prejudicial a essas línguas, porque quando fala em língua de ensino, como países como Angola, Moçambique, vai colocar a língua da comunidade como uma língua por meio da qual se vai ensinar algumas coisas, para facilitar para o aluno. Mas é quase uma enganação, né? Porque tudo bem, eu falo Guarani com você, enquanto você não entende direito o espanhol, e vou te ensinando aqui a matemática para você não ficar defasado. Mas a sua língua, de fato, ela não vem para a escola como um objeto de trabalho e de produção. Chegando ao extremo de a gente ter no Peru uma universidade que se assume como bilíngue, espanhol e quechua, mas que não permite que os alunos escrevam trabalhos acadêmicos em quechua. O professor pode falar quechua na sala de aula, se precisar explicar alguma coisa que o aluno não entende. Os alunos podem cantar, podem trazer lendas e tudo mais, mas quando a gente fala, vamos fazer um evento em que se produza comunicações em quechua, aí não pode. Então, nós alimentamos isso. Os governos, por sua vez, eles se apropriam disso para usar os argumentos, né, de que o Guarani não é uma língua de tecnologia, o Quimbundo também não, e isso volta para a comunidade. Quando a gente vai para Angola, numa região que é falante de Quimbundo, as pessoas dizem, mas aqui o Quimbundo daqui não é bom. O Quimbundo bom é lá não sei da onde, né? E nunca, né? Nunca se coloca esse Quimbundo na escola, nem mesmo para ser uma língua de ensino. E assim, as pessoas, os intelectuais, eles se sentem bem falando, não, mas vamos ter que decidir que língua ensinar, mas nessa região tem muito imigrante de outras partes do país, então, se colocar uma vai ofender outro grupo. E eu digo para eles, olha, quando vai pagar uma escola privada, você escolhe a escola. Eu quero estudar alemão, vou lá e pago uma escola privada de alemão. Se eu quero estudar espanhol, eu pago uma escola privada de espanhol. Por que uma escola que está numa região onde tem várias línguas funcionando, ela não pode ter 4 salas, que é a sala da língua? Se eu sou de origem quimbundo, eu vou entrar na sala do quimbundo. Se eu sou de origem umbundo, eu vou entrar na sala do umbundo. Para mim não tem segredo. O problema está na gente romper esse obstáculo e conseguir chegar a assumir mesmo. São várias línguas, as línguas estão aqui e a gente precisa fazer com que elas tenham validade, né? Eu coloquei também aqui uma notícia da sojeira brasileira que proibiu o Guarani. Vale a pena dar uma olhada depois. Eu quero fazer um comentário bobo. Eu pensei assim, que palavra é essa? Sorreira. Sorreira? Depois que eu entendi que era soja e que era sojeira. Eu também não conhecia a palavra, não, sojeira. Lá na minha terra é pretador de soja. Como está um silêncio bem grande. Eu tenho uma questão, fiquei pensando, né? Porque teve em algum momento que o professor Mariano comentou sobre a grande territorialidade que ocupa os falantes de Guarani.
E aí eu fiquei pensando que, diferentemente das outras línguas, não há uma delimitação estritamente nacional. E aí eu fiquei pensando, será que esses falantes de Guarani se identificam entre eles, embora em territórios nacionais diferentes? Porque o Paraguai também fala Guarani. No Paraguai, parte da Bolívia, se fala Guarani também. Como é essa identificação como falante? Essa identificação cultural, né? Também. Eu tenho uma palavra que eu digo muito, não é uma coisa complexa, mas é complexo como os falantes do Guarani se autorrepresentam. O falante de Guarani Xopará, que é o falante de Guarani no Paraguai e na Argentina, temos uma ideia que não falam uma língua indígena. Para eles, o que fala uma língua indígena, o Guarani indígena é o Mbia Guarani, que se fala no estado de São Paulo. Eu estive numa comunidade, em Jaraguá, por exemplo, lá falam Mbia Guarani. Também na Argentina se fala. Se você fala Xopará, você não tem nenhum problema de falar Mbia Guarani. E se você fala Mbia Guarani, não tem problema de falar Xopará. São duas variedades muito próximas. Então, mas acontece outra coisa. Por exemplo, os falantes de Paraguai têm uma boa imagem dos falantes de Guarani da Argentina, por exemplo, da província de Corrientes. E eles, quando falam do correntino, da pessoa de Corrientes, não falam mal. Inclusive não diz que é argentino. Para um paraguaio, um correntino não argentino. E isso acontece porque o correntino fala Guarani. Também acontece em outra província, Formosa, onde se fala Guarani, e os paraguaios têm uma boa imagem do formosenho. Mas quando falam do porteño, ou da pessoa de Buenos Aires, do branco, etc., falam mal. Mas uma coisa que se fala mal, que lá não se fala Guarani. Então, ao mesmo tempo que o Guarani tem uma identificação nacional, como o Paraguai, tem uma rede linguística além disso, porque o paraguaio, quando fala de uma pessoa de outro país, mas fala Guarani, tem uma proximidade sentimental. Então, tem como distintos níveis de análise. Você pode dizer, no Paraguai, o Guarani é uma língua nacional, sim, mas não indígena, sim, mas ao mesmo tempo, muitos paraguaios têm uma ideia que sua língua é uma língua importante porque veio de uma cultura indígena. Então, muito complexo e representações, mas, por exemplo, eu diria uma coisa sobre o que Valdir disse sobre uma língua verdadeira. Isso acontece. Por exemplo, no Paraguai, agora temos uma língua escolar, e na Argentina, no Corrientes também, que é um Guarani distinto ao Guarani falado. O nome é Guarani ET, que em Guarani significa Guarani verdadeiro. E tem uma estrutura sintática distinta ao Guarani Xopará, é dizer, o Guarani falado na Argentina e no Paraguai. E principalmente não aceita as palavras que o Xopará utiliza do espanhol. Então, começa a inventar palavras para dizer livro, que não existe a palavra livro em Guarani. Utiliza a palavra espanhol. Como o espanhol utiliza palavras árabes. Não. Mas, então, você tem alunos que vão à escola e na sala de aula de Guarani não entendem o que o professor está dizendo. Eles falam Guarani, os alunos, mas na sala de aula existe outro Guarani. Então, você encontra muitos níveis distintos de análise
que é muito difícil dizer, falar só de um falante do Guarani. Temos falantes indígenas, falantes mestizos, temos académicos que están inventando agora un nuevo guaraní académico, temos guaraní de distintos países, ao mesmo tempo, o guaraní, dentro do tronco tupi-guaraní, temos mais, além de 20, talvez 30 línguas que são faladas na Guayana, no Peru, na Colômbia, na Argentina. Que debemos fazer um recorte metodológico para poder desenvolver e aprofundar o tema. E não quiser dizer falante de Guarani e pensar que o falante de Guarani é só um. Como quando você diz falante de italiano e você está falando de um falante muito distinto se é calabrês ou se é de Milano. Tem uma infinidade de questões para levantar a partir daí. Por um lado, só para pegar um detalhe, acho que daí a gente tem que passar para a próxima apresentação, porque são muitas coisas, mas interessantíssimo abrir esse universo e verificar mesmo em que pontos a violência acontece. Se, por um lado, é necessário reconhecer que existe um Guarani que já tem muitas palavras do espanhol incorporadas, por outro lado, eu penso sempre no caso do Tétum, do Timor-Leste, em que as palavras do português incorporadas no Tétum, elas eram desnecessárias, porque eu pensei nisso porque o Mariano falou do uso da palavra livro, não havia livro em Guarani, então incorporaram do espanhol. E agora inventa assim um termo para ser um termo Guarani, não do espanhol. No caso do Tétum, incorporou-se a palavra escola. Mas aí a pergunta é, não havia uma situação de ensino-aprendizagem na cultura dos povos timorenses? Era mesmo obrigatório incorporar uma palavra do português? Então, só isso abre um campo infinito de pesquisa para ver de que forma, de fato, é necessário o empréstimo linguístico e de que forma o empréstimo linguístico representa uma violência, que no Brasil naturalizou-se, né? A gente falava no encontro passado, eu chamo de mouse, eu chamo a cumbuca, eu chamo de ball, o panfleto do evento eu chamo de flyer. E, bom, a pergunta é, qual é a necessidade de fato de haver isso? A linguística que me formou diz que as línguas são assim mesmo. Quando eu criei minha disciplina no programa de filologia da USP, eu criei para a gente pensar que, embora as línguas sejam assim mesmo, existem relações de poder que fazem com que as línguas se alterem. Por exemplo, quando eu comecei a assistir voleibol na televisão, as jogadas eram ditas todas em português. Hoje, as jogadas são ditas todas em inglês. Não é porque os falantes de português sentiram essa necessidade, é porque há uma força ligada à transmissão mundial e essas coisas disseram, vamos aqui transmitir tudo em inglês, porque daí todo mundo entende. Se você vai na USP, todas as placas lá estão escritas em inglês, e você fica perguntando por que o falante de inglês chega na frente de uma placa onde está escrito Departamento de Rádio e Televisão, e ele tem que ler embaixo em inglês, sendo que são 5 ou 6 letras apenas que mudam. Que falante de inglês é esse que ele não consegue olhar para a palavra televisão em português e falar, é television? O que é esse falante de inglês na imagem de quem botou essa placa? Então, tem um uso desnecessário da língua do outro dentro da nossa, que também precisa ser visto. Isso vale para o Guarani, isso vale para todas as línguas. Então, há um campo muito grande. E, bom, só para terminar aqui, eu coloquei um livro que eu gosto muito, porque ele nos auxilia
a pensar nas línguas para além do que atestam os linguistas. Os linguistas atestam muitas vezes que a língua está acabando, que tudo já mudou, etc. Nesse texto, tem capítulos super difíceis, aí eu coloquei uma resenha aqui, ele vai falar de outra perspectiva, ele vai dizer se ainda há palavras de uma língua no interior da outra, você consegue recuperar essa língua. Ela ainda está aí. Ele vai dizer também que quem diz se a sua língua morreu ou não é o falante, não alguém que está de fora dela. E por aí vai. Eu acho que esse livro abre um campo muito importante para a gente pensar nessas relações aí que são violências contra as identidades. Mas, enfim, eu paro por aqui porque é muita coisa e eu gostaria de ficar falando muito. Eu só queria colocar um detalhe rápido, que o Giovanni falou das pessoas que achavam que deviam abandonar a língua, né, o Guarani, para poder se desenvolver, né, e me lembrou de um caso que eu acompanhei de perto, uma doutoranda do Vietnã, que fazia doutorado no Canadá, e tinha a filha estudando no Canadá. A menina tinha 6 anos e a professora chamou a mãe, a doutoranda, né, para falar para parar de usar a língua delas, do Vietnã, em casa, que estava atrapalhando a aprendizagem da menina. E eu conheci a menina, de 6 anos, ela contava piadas em inglês. Então, ela transitava com muita naturalidade entre as duas línguas. Eu fico me perguntando qual que é esse nível de exigência de uma professora que está alfabetizando, né, que está introduzindo o aluno, e quais as implicações disso para nós, professores de línguas, tanto de língua materna quanto de língua estrangeira, desse proibir de usar a língua materna, né, nos ambientes, né, acadêmicos ou nos ambientes familiares, como foi o caso dessa do Vietnã. E aí, para fechar, eu acho que entra uma problematização do conceito de desenvolvimento. Eu gosto, quem já ouviu falar vai ver que eu estou repetindo, mas é porque tem um trabalho de um professor da USP, o Linmário, com a Vanessa Andreotti, sobre ensino de trabalho de alguns conceitos. E quando falava em desenvolvimento, eles citam a posição de um indígena brasileiro. Foi assim, eram comunidades indígenas de várias partes do mundo, mas esse do Brasil falou que desenvolvimento, para ele, era uma coisa ruim. E aí, né, explicando, mas o que é desenvolvimento para você? Desenvolvimento é quando uma pessoa aqui da nossa comunidade indígena vai para fora, vai viver o mundo do branco. Então, ele não está mais envolvido com a comunidade, ele está desenvolvido, ele brinca com o prefixo. Então, aí começa a gente a pensar no conceito de desenvolvimento, e isso chega ao absurdo, né, da professora pedir para a mãe não usar a língua materna em casa porque estava atrapalhando o desenvolvimento dessa aluna, né? Enfim, só queria comentar isso que me chamou a atenção, mas concordo com o Valdir que a gente tem que avançar. Eu vou, então, passar a palavra para o Giovanni, agradecer mais uma vez, Giovanni. Obrigado, né? Obrigado, professora Viviane. Obrigado, professor Valdir, por ter, né, acreditado que esse trabalho é um trabalho bem simples que a gente produziu, e eu vou aqui pedir licença para fazer a leitura de uma explicação sobre o que foi produzido e o que a gente pensou produzindo isso, tá? Então vou pedir licença também para fazer uma apresentação de slide para ir para aqui ficar escondido um pouco atrás dos slides, sentir um pouco menos de nervosismo
a oportunidade, então vou aqui fazer uma apresentação de slide enquanto eu vou fazendo essa leitura. Então, ensino de língua e libertação da violência ideológica como um projeto de nação unificada. Cursando letras com habilitação em português e japonês no curso da USP, eu fiz a opção pela licenciatura, o que me levou a imergir na experiência da disciplina de Metodologia de Ensino de Língua Portuguesa, rotineiramente chamada de MELP. A disciplina é dividida em 2 semestres e exige uma carga horária de estágio de 90 horas por semestre. Portanto, como parte das experiências em campo, o professor Valdir solicitou uma pesquisa que abordasse o tema língua e violência. E a partir de debates e informações levantadas por nossa turma, chegamos a alguns elementos comuns para a delimitação da pesquisa. A minha pergunta para dar início ao trabalho era: a educação e a violência são temas que interagem de alguma forma em nossa sociedade? O tema da pergunta me acompanhou a maior parte do semestre, durante estudos teóricos e práticos, tanto na observação quanto na aplicação do meu plano de aulas no ensino fundamental. Hoje, diante dessa oportunidade criada pelo incentivo e orientação do professor Valdir, a pergunta parece óbvia e cheia de caminhos para ser desenvolvida, visto o significativo evento que estamos participando sobre o próprio tema. Contudo, peço licença para desenvolver meu processo de reflexão da época em que a pesquisa foi feita. Considerando a proposta da própria disciplina, julguei ser função inerente a tal pesquisa identificar políticas de ensino de língua materna como referente do termo educação. E para a violência, o referente que foi dado a partir do consenso da turma foi o índice de homicídios de jovens entre 10 e 19 anos. Nós também delimitamos que ambos elementos deveriam ser discutidos a partir da escolha de um dos países mais violentos do mundo para os jovens. A pesquisa apresentou como apoio para mensurar os dados de violência o relatório da Unicef de 2017 intitulado A Familiar Face: Violence in the Lives of Children and Adolescents. O título se mantém no idioma da versão em que está disponível para consulta. O relatório tem entre os tipos de violência destacados os homicídios de jovens entre 10 e 19 anos, enumerados por países. Propus para tentar oferecer uma percepção clara dos dados que o termo homicídio fosse entendido conforme a descrição do relatório. Portanto, o termo representa as mortes por violência interpessoal com intenção de matar, a violência coletiva causada por conflitos armados reconhecidos pelo governo e mortes violentas das duas formas. Os números são coletados a partir de informações da OMS, ou seja, são consideradas as mortes oficialmente registradas. O relatório citado é a referência de outras análises sobre o assunto, como, por exemplo, o Atlas da Violência, do IPEA do Brasil, e ainda o documento A Educação que Protege contra a Violência, produzido também pela Unicef. Ambos foram considerados para análise. Balizado pelo critério de seleção de um país estrangeiro, os destaques de dimensão e importância que guiaram minha escolha foram que a segunda maior população da América Latina depois do Brasil é a Colômbia, e que ela aparece classificada como o 5º país com maior índice de homicídio de jovens. A Colômbia está à frente do Brasil, que tem a 7ª posição com a maior população sul-americana. A Colômbia, com cerca de 47 milhões de habitantes, é o 3º país de língua espanhola mais populoso do mundo. A partir da seleção, procurei um plano de educação nacional no site do governo. No Ministério da Educação, encontrei uma apresentação de 2015 com detalhes do formato de seu sistema de ensino com 3 níveis, sendo a pré-escola com no mínimo 1 ano obrigatório, a básica com 5 anos, a secundária com 4 e o ensino médio com duração de 2 anos. No sistema educacional da Colômbia, os jovens entre 10 e 19 anos, em geral, deveriam estar sendo atendidos pela educação secundária e média. O destaque que chama atenção no plano é o propósito que cito direto do plano estratégico: ser o país mais educado na América Latina até 2025.
O plano justifica que a educação gerará igualdade de oportunidades e desenvolvimento econômico, e que permitirá a transformação social do país e ainda a consolidação da paz. Entre os planos de ação para atingir o propósito, alguns estão ligados ao ensino de língua, como, por exemplo, o desenvolvimento de uma nação bilíngue a partir da oficialização do inglês como segunda língua da Colômbia. Outro exemplo é o propósito de zerar o índice de analfabetismo. O governo colombiano publicou em 2006 um documento com padrões básicos de competência para algumas disciplinas escolares, incluindo a linguagem. O plano explica que a referência deve ser adequada por cada educador, de acordo com a realidade de cada comunidade escolar. Entre os resultados esperados estão o uso da língua para comunicação, transmissão de informações, representação da realidade, expressão dos sentimentos, exercício de cidadania responsável e o sentido da própria existência. Padrões que estão alinhados com a concepção de linguagem que vamos adotar mais à frente. A consolidação da paz, que foi citado como justificativa do plano de educação colombiano, vincula a missão da educação ao processo de paz que tem desafiado a sociedade colombiana ao longo da história do país. Diversos fatos ligam a violência à história colombiana e à exploração sofrida ao longo do processo de colonização, desenvolvimento e formação da ideia de nação. Entre os marcos da luta estão o processo de ocupação do território pelo povo que geograficamente proporcionou o fortalecimento de regiões economicamente independentes, orientadas de acordo com os interesses exploratórios de cada região. O outro marco relevante é o fim da República Federal com a tomada do poder pelos conservadores. Eles armaram os camponeses para a defesa e foram respondidos com a formação dos grupos guerrilheiros liderados por liberais, são as Farc. Os camponeses que têm a responsabilidade de proteger o território têm apoio econômico do poder comercial, oriundo da produção de coca. Os migrantes interessados em proteger seus interesses de dominação expansionista fortalecem as Farc. A tradição de embates e repressão bélica das Farc foi oposta pela implementação da Lei de Justiça e Paz de 2005. Ela reduz sentenças dos grupos confessos e vem sendo aplicada e debatida com oposições pela Lei de Anistia, que viola os direitos humanos. Os interesses internacionais das riquezas energéticas do país e a potência econômica do tráfico de drogas, que fortalece muitos dos grupos guerrilheiros, são tratados pelas outras nações com posições que oscilam com justificativas de apoio às ações para a solução do problema, de acordo com seus respectivos interesses. Para todos os tipos de ações bélicas contra o terrorismo, contra os narcóticos ou a conciliação por anistia, o governo investe com a ajuda de apoios internacionais. A Colômbia tem os seus índices de violência causados em grande parte por confrontos entre governo e tropas populares, o que sugere uma sociedade que não consegue se consolidar de forma unificada em seu propósito de nação. O texto de Joshua Fishman, The Impact of Nationalism on Language Planning, apresenta com suas palavras que o nacionalismo configura-se como um movimento que pretende estabelecer uma unidade inerente aos grupos que não eram unidos antes, utilizando como fatores de integração os laços familiares e a localidade. E ainda explica que a configuração do Estado moderno demanda a adoção e oficialização de uma língua para o contato administrativo entre o povo e o poder constituído. As línguas oficiais reconhecidas pelo governo da Colômbia são a língua espanhola e o inglês. No caso do inglês, é grande a atenção dada pelo Ministério da Educação, com a criação de um programa de incentivo ao bilinguismo amplamente divulgado desde 2004. Além desses idiomas, existem cerca de 60 línguas locais em convívio que não estão reconhecidas por nenhum plano de educação oficial. Considerando Fishman, o planejamento linguístico do governo com a inserção do idioma inglês como língua oficial indica uma possível tentativa de novo plano linguístico de unificação da nação por uma nova língua.
Eu imaginei essa estratégia a partir do projeto de bilinguismo, que tem o objetivo de internacionalização, que foi justificado pelo aumento da empregabilidade, ou seja, considerar a entrada de uma nova cultura que tenha poder econômico para oferecer posições de trabalho, unificando o modelo de subsistência em um padrão internacional. Para explorar o termo língua, existem múltiplas possibilidades de construir uma concepção descritiva, e isso exige uma retomada histórica, repleta de contraposições e de uma profundidade que vai além do propósito desse trabalho. Portanto, aqui foi utilizado o termo linguagem como um instrumento de comunicação, e na pesquisa, esse é o instrumento que estabelece uma ligação entre língua e violência. Para suportar essa concepção e sua implicação prática, utilizei a descrição de Carlos Frank, em que identifiquei que o uso desta forma de interação humana tem amplitude e complexidade suficiente para abarcar as mais diversas relações de significância com seus desdobramentos de uso e no seu processo de desenvolvimento enquanto ciência. Nesse ponto, acrescento a relação da linguagem com a representação cultural, que ela exerce conforme explica Matoso Câmara Júnior. É por meio dela que se processa o intercâmbio cultural da sociedade e ela se torna o acompanhamento de cada fato cultural. Câmara também explica que o intercâmbio cultural, que se apresenta por meio do uso da língua, é a tônica dos conflitos entre culturas de diferentes formações, e por isso se manifestam de formas linguísticas características de sua compreensão de formação social e desenvolvimento. O processo de formação da sociedade colombiana se mantém ao longo de muitos anos de sua história, com conflitos armados por diversos motivos. De forma geral, tem seu tema na divergência cultural em relação aos rumos políticos assumidos pelos subsequentes governos que não conseguem estabelecer a pacificação e unificação de uma nação colombiana. Os resultados... Giovanni, Pois não, professor. Giovanni, Pois não. Professora Viviane, o Mariano caiu e ele precisa de autorização para entrar novamente na sala. Ah, sim. Deixa eu ver. Eu preciso... Não, é a professora Viviane que tem que autorizar. Pode Tá, continuar, ok. Giovanni. Tá ok. Tá certo, Giovanni, é você mesmo, porque você é o anfitrião, porque você está apresentando. Ah, eu não tinha percebido. Eu estava olhando aqui para o texto. Me desculpe. Você achou Deixa eu ver. permitir? Uma caixinha azul escrita permitir. Vamos ver. Acho que aqui, pronto, consegui. Mariano, só isso? Só isso. Obrigada. Tá bom, tudo bem. Obrigado. Desculpe a distração aqui. Bom, então eu estava dizendo que o processo de formação da sociedade colombiana se mantém ao longo de muitos anos. Deixa eu só melhorar aqui. Aqui, assim. Então, que o processo de formação da sociedade colombiana se mantém ao longo de muitos anos de sua história com conflitos armados por diversos motivos. De forma geral, tem seu tema na divergência cultural em relação aos rumos políticos assumidos pelos subsequentes governos, que não conseguem estabelecer a pacificação e unificação de uma nação colombiana. Os resultados são os índices de mortes de jovens que representam a distribuição de uma nova geração de herdeiros de suas culturas e, portanto, os números também indicam um apagamento. A língua e seu ensino, com a devida amplitude, podem oferecer a compreensão do processo de reconhecimento de uma cultura e seus valores, e permitir com isso uma interação cultural harmoniosa, ou, ao mínimo, consciente de suas limitações e potencialidades. Conforme apresentado no sistema educacional colombiano, suas metas e estruturas de conteúdos combinados com a devida preparação dos professores pode gerar uma reversão dos indicadores de violência. A Unicef esclarece que o direito à educação está previsto na Convenção sobre os Direitos da Criança e, de acordo com o documento, a educação das crianças e adolescentes deve estar orientada no sentido de
desenvolver a personalidade, imbuir na criança o respeito aos direitos humanos, imbuir na criança o respeito por seus pais, sua própria identidade cultural, seu idioma e seus valores, pelos valores nacionais do país em que reside. Preparar a criança para assumir uma vida responsável em uma sociedade livre e pacífica. Todos os pontos estão relativamente ligados aos objetivos propostos no plano de ensino de língua do governo da Colômbia. E isso enfatiza a força do plano colombiano sob a responsabilidade da área da linguagem, que está, por sua vez, alinhado com as orientações da Unicef na construção de uma educação que protege contra a violência. Considerar as orientações da Unicef, ou qualquer orientação da ONU, representa para qualquer país se adequar aos critérios mandatórios para ter apoio internacional e financiamento de suas políticas de governo. Portanto, cabe refletir sobre esse viés com as considerações apresentadas por Foucault. É claro que vivemos um regime de ditadura de classe. Poder de classe que se impõe pela violência, ainda que os instrumentos dessa violência sejam institucionais e constitucionais. Nessa cultura de dominação ideológica institucionalizada, o ensino de língua pode ser utilizado como instrumento de conversão e manipulação se aplicado de forma maliciosa, com suas potenciais parcialidades de esclarecimento e anulação de fundo social. Tal uso alimenta essa máquina de destruição social representada nos índices de homicídio para o controle dos interesses de uma classe dominante. A pergunta que faço é: os manuais de ensino e propostas de pacificação e diálogo do governo colombiano estão alinhados a qual interesse dominante? Independente do interesse escolhido, a população que sofre com a destruição de sua família causada pela violência das estratégias de dominação, ou que é desprezada em sua dor com as anistias aos culpados pela destruição, não tem voz. Com ou sem domínio de seu idioma, essa parte da comunidade por repressão de sua existência e sufocamento de seu espaço social tem sua participação anulada de qualquer uma das tentativas de construção de uma hipotética nação colombiana. Além do silenciamento das vozes, há também o uso linguístico considerado violento, conforme Daniel Silva e Claudiana Alencar explicam, dizendo que chamamos de violentos os usos linguísticos que, ao posicionarem o outro, especialmente aquele que representa a raça, o gênero, a sexualidade e o território que não se quer habitar num lugar vulnerável, acabam por insultar, injuriar ou violar sua condição. Entendemos por esse o fato situado em que certos recursos da língua são empregados para ferir. Nessa perspectiva, o uso da linguagem tem uma função de instrumento bélico na construção de relações sociais conflitantes. Portanto, ao serem utilizados com esse propósito, de forma consciente ou não, podem promover atos de retaliação do interlocutor agredido, nas mais diversas formas de reação. Os efeitos psicológicos e morais causados pelo ataque verbal, por exemplo, são notadamente geradores de agressão física ou de uso de instrumentos e armamentos letais em sua solução da divergência. Portanto, o ensino de língua, visando um amplo conhecimento de suas múltiplas dimensões de uso e compreensão, devem ser rigorosamente explorados como objetivo de construção de uma sociedade consciente das responsabilidades que a convivência social demanda de um cidadão global. Concluindo as reflexões, entendo que desenvolver o tema proposto de encontrar as relações entre educação e violência criou uma oportunidade de passagem por variadas leituras da concepção de língua e suas finalidades, as diversas relações estabelecidas entre a língua e seus variados campos de interação, junto da complexa teia de relações de interesses do desenvolvimento de ações de fortalecimento e criação de uma nação, bem como a participação da educação nesse processo. Os temas estão limitados em sua amplitude de acordo com a capacidade e disponibilidade de recursos e materiais para desenvolvê-los, e também em razão da inexperiência no processo de desenvolvimento de tal modelo de pesquisa. Contudo,
o processo se comprovou muito profícuo na conscientização da função de um professor de língua materna em sua comunidade de fala. Os resultados indicam um claro espaço latente de responsabilidade para uma atuação de professores comprometidos com um projeto de valorização do ser humano e sua diversidade cultural representada pela linguagem. Considerando, portanto, a procura por alguma forma de interação entre educação e violência, foi possível adentrar num universo teórico de variadas possibilidades de atuação de um projeto educacional de ensino de língua e ainda conhecer a situação do projeto de um país sufocado pela violência que está dizimando uma geração inteira de jovens sem oportunidade ou consciência de suas próprias existências enquanto ser humano produtor de uma cultura e herdeiro de uma comunidade de tradições e valores que podem construir um ser mais completo de sua humanidade e preparado para criar o seu futuro de acordo com suas perspectivas de necessidades e interesses comuns de sua sociedade. A Colômbia tem um plano de educação preparado e alinhado com os valores globais para aplicar em sua comunidade. Porém, não é possível compreender a abrangência desse plano em se tratando dos seus resultados em toda a sua extensão populacional, que está restrita na pesquisa aos dados públicos de interesse de seus editores e publicadores. Esse, portanto, é um caminho para o desenvolvimento de uma abordagem mais rigorosa na origem dos dados que ofereça entendimento mais amplo do assunto discutido. A partir de tais considerações, concluo que o ensino de língua pode libertar as pessoas de uma violência física e ideológica, e com o uso de uma linguagem clara e consciente, é possível construir um projeto de nação unificada por suas afinidades e pacificada pelo autoconhecimento. Então eram essas as considerações sobre o trabalho que eu produzi. Eu quero agradecer novamente a oportunidade e vou compartilhar o trabalho na íntegra, né, no formato que foi entregue e avaliado pelo professor aqui no bate-papo aqui. Vou compartilhar o arquivo original para quem quiser ler e ver as referências que estão todas em detalhes lá, tá? Não sei se eu tenho condição de responder perguntas tão produtivas como vocês têm preparado, mas eu estou à disposição se eu puder dialogar sobre alguma coisa. É isso, Giovanni. Muito obrigada. Você terminou a graduação, é isso? Isso, eu terminei nesse último semestre, foi meu último semestre de 2020, foi meu último ano de graduação, né, com licenciatura em português e língua japonesa. Português e japonês. Nossa, muito bom. Eu fiquei me perguntando se todos os alunos fizeram trabalhos desse nível. Eu quero alunos assim. Parabéns, muito bom. Obrigado pela consideração. O professor Valdir sempre estimula bastante a produção, né? Então foi desafiador, mas me parece que teve um resultado interessante, né? Sim. Alguém quer falar, fazer alguma pergunta, consideração? Eu sempre quero, né? Pode falar, Valesca. Muito obrigada por compartilhar, né, o seu trabalho com a gente. Eu estou pensando aqui, quando você estava falando no início, e eu acho que é uma fala muito importante para nós, né, para os meus pares, né, da linguística aplicada. Tem um livro que ele chama Mapping Applied Linguistics, Mapeando a Linguística Aplicada. Ele tem uma versão de 2011 e agora ele foi uma versão de 2017. Eu trabalhei esse texto com os meus alunos da pós-graduação numa disciplina sobre linguística aplicada. E os autores falam de 10 que eles chamam de becos sem saída. Então, são 10 coisas que, se um linguista aplicado não considerar, né? Então, dentre isso, por exemplo, que a língua escrita é superior à oral. Então, assim, tem algumas coisas. Algumas pessoas falam sua língua sem sotaque.
Então, coisas que problematizam muito essas questões linguísticas que nos são tão caras, né, tão importantes. E a número 8, número 9 é assim, uma nação tem ou deveria ter uma língua. Então, essa questão de nação e língua, de atrelar nação e língua, essa é uma relação de poder muito violenta. E eu acho que você, de certa forma, você problematiza isso. Gostaria de saber se você gostaria de elaborar um pouco mais sobre isso. Eu não sei se eu tenho condição de fazer isso, mas foi um processo que foi sendo construído com um grande retalho, né? Tentando falar de maneira um pouco mais prática sobre essa construção. Na hora de procurar, né, a gente tinha delimitado ali quais seriam os elementos, daí uma busca de entender se existe um projeto ou não, né, de ensino de língua, se existe política ou não. A gente fez vários trabalhos de buscar política de língua nas faculdades, no site de faculdades, no site do governo, e é um processo muito extenuante, mesmo sem grandes resultados. Isso tudo que eu achei, eu fui olhar enquanto estava preparando esse resumo do trabalho, e não está mais disponível essas coisas que eu achei lá no site do governo. Então, as coisas elas vão sumindo, e a gente nunca tem certeza se existe políticas mesmo de ensino de língua, se existe um projeto claro de nação, se isso é claro, se existem metas ou não, se a língua é considerada ou não, ou se tudo isso é simplesmente uma documentação forjada para realmente conseguir o apoio dos fundos internacionais, né? Foi isso que acho que é a consideração que eu fiz ali, que eu entendi, porque se lê muitas documentações, e as documentações elas batem perfeitamente com as exigências, então como é que pode ser tão perfeito assim, né? E ao mesmo tempo, por outro lado, um monte de pessoas ignoradas, anuladas em sua cultura. Então não parece ser algo pensado das pessoas para a nação, e sim do internacional para as pessoas, né? De cima para baixo e não de baixo para cima na formação do projeto. Foi isso que eu pensei. Eu concordo totalmente com você. Eu sou do grupo do Idiomas Sem Fronteiras. A Viviane trabalhou comigo na primeira turma, ela ainda estava na UFO. Então, desde 2011, a gente veio com a questão do Idiomas Sem Fronteiras, né? Tentando pensar um plurilinguismo, mas que acaba sendo um plurilinguismo hegemônico mesmo. A gente está tentando modificar um pouquinho, mas é o quê? É chinês, japonês, alemão, espanhol, francês, italiano, português como língua, né, estrangeira. Então, assim, mas muitos documentos das universidades, elas só foram feitos, estou falando aqui na Universidade Brasileira, só foram feitos para concorrer aos editais, para participar desses grupos. Tem, por exemplo, agora aquele CAPES-Print, né, o dinheiro que foi dado. O CAPES-Print exigiu que as universidades tivessem um plano de internacionalização, que é um dos meus interesses de pesquisa, a área de internacionalização. As universidades não tinham. Então, assim, planejamento linguístico, plano de internacionalização, é muito copia e cola. Você vai copiar aquilo para poder concorrer àquele edital para ganhar X, Y. Então, acho assim, o que você está trazendo é uma problematização muito pertinente, e eu te agradeço por isso. Obrigado por avaliar aí, né, essa consideração, que foi toda orientada aí pelo professor Valdir, mas que eu consegui sentir a importância na minha formação. Valesca, uma coisa também que as universidades foram obrigadas a fazer para permanecer no Ciência Sem Fronteira, no Idioma Sem Fronteira, foi estabelecer uma política linguística, né? E impressionante, uma universidade como a USP, que é a melhor da América Latina, etc. e tal, e que tem muitas licenciaturas, né, japonês, armênio e etc., ela não tinha uma política linguística. E quando veio, ela fez, por exigência do Idioma Sem Fronteira, um Frankenstein feito na corrida, e nós paramos para analisar, começamos um debate com o pessoal que era responsável por isso, depois veio a Roda Viva e levou a gente para lá, né? Mas é assim, inglês e as outras línguas, inglês e as demais, não tem nem nome, né? Aqui e ali aparece espanhol, porque, né, a gente não pode negar que está na América Latina, do Sul, né, cheio de falantes espanhol e volta, mas inglês e as outras, inglês e as outras, inglês e as outras. Bem ruim mesmo. O professor Valdir, só assim, defendendo, né, porque eu fui uma das avaliadoras do Idiomas Sem Fronteiras,
E assim, é o mais perto que nós temos de um bottom-up, né? De baixo para cima, porque nós somos um grupo de professores que a gente fala, gente, tem que pôr no papel isso, né? Aí como que isso depois foi feito, cada universidade... Mas assim, é entender que tem que ter alguém para falar com a gente, olha, vocês precisam falar sobre isso, é muito ruim, né? Sim. Eu coloquei aqui do lado o site do Instituto Caro e Cuervo, porque vai ser muito importante para o Giovanni, mas também para todos nós, ouvir o colega da Colômbia, que vai falar na próxima sessão, que ele é de dentro do Instituto Caro e Cuervo. Valeria a pena entrar no site, conhecer um pouco, saber o que eles fazem. Eles têm um trabalho lá com língua e violência, porque eles estavam fazendo um atlas, e aí veio a guerra, esse atlas parou, e eles estão tentando retomar agora, depois do vou chamar tratado de paz, mas depois dos acordos lá que eles fizeram, né? Vale muito a pena conhecer, é um instituto muito, muito bacana, muito legal. Olha, gente, eu estou pensando tanta coisa depois das apresentações de hoje que eu não sei nem como organizar minhas ideias do que falar primeiro, sabe? Porque é tanta coisa que eu queria comentar, perguntar, das duas apresentações, né? Mas em relação ao do Giovanni, primeiro eu fiquei pensando, inclusive no Instituto Caro e Cuervo, porque ano passado eu passei por um processo de escrever um artigo com a minha amiga, que também é professora de espanhol, pelas vias da análise do discurso Foucaultiano, sobre a variedade de espanhol ensinada pela visão, né, a formação discursiva dos professores de espanhol sobre a variedade linguística ensinada nas aulas. E aí, uma das formações discursivas era essa relação entre nação, sempre nação e língua, nação e língua, e trazendo para a nossa discussão o quanto que isso é violento, da mesma forma que a gente estava falando do Guarani, né? Onde a gente encaixa, então, o Guarani nessa discussão sobre nação? Será que resolveria simplesmente colocar o Guarani como língua oficial? Eu fico me perguntando. Aí e aí em relação ao Instituto Caro e Cuervo, então eu e a minha colega, né, a minha amiga Cíntia Galelli, nós recuperamos a história da institucionalização do espanhol. E aí uma das coisas é que sempre é um embate histórico de tentativa de prestigiar uma língua que não é prestigiada, no caso, a língua espanhola. E essa é por vias institucionais. Então, sempre foi pelo Instituto Cervantes, que é da Espanha, hegemônico, Europa, etc., totalmente um pensamento eurocêntrico e tudo mais. E aí é muito interessante pensar isso na América Latina, porque também do mesmo modo, numa tentativa de entrar no jogo hegemônico, de se tornar de soft power, uma discussão de soft power, porque aí nasceram outros, historicamente foram nascendo vários institutos, um deles o Caro e Cuervo, da Colômbia, né? E aí foi nessa tentativa e é sempre nessa disputa nacional, territorial, de disputa de poder. E aí eu achei muito interessante, Giovanni, você ter comentado sobre e quem ganha com isso, né? Sempre o dominante, porque se for olhar os dados do país, os homicídios continuam super alto. E assim, eu estive na Colômbia e eu fiquei pensando também, né, o quanto o país, o lugar, o território é totalmente heterogêneo, diverso, com uma diversidade linguística muito grande de povos indígenas, e é sempre retratado, no caso da Colômbia, como algo exótico, porque quando um turista chega lá, vai lá e compra artesania, né, do colombiano, e aí tem o povo guaju, a bolsa eu mesma tenho, né, não estou reclamando no sentido de comprar ou não, né, nessa discussão até de, a militância tem falado, né, mas não nesse sentido, mas no sentido de como entra no rota do exótico, mas não na diminuição desses homicídios, né, e aí eu fiquei pensando nisso, e aí eu vou jogar uma pergunta aqui, isso é tudo para introduzir o que eu estou pensando, e eu jogo uma pergunta aqui para reflexão, porque desde a semana passada eu fico me perguntando sobre essa violência que ela é institucionalizada.
será que, na verdade, essa violência não é já reproduzida, não só reproduzida, mas produzida, gerada pelo próprio Estado, por vias institucionais? Porque quando cria o documento até 2025 ter a melhor educação da América Latina, falar que vai ser bilíngue inglês e espanhol é extremamente violento, é apagar toda a diversidade linguística. Será que, então, a gente poderia pensar num Estado, por isso que eu perguntei até na semana passada para o professor Valdir, sobre a violência gerada pelo Estado e tudo mais, porque eu tenho refletido sobre isso. Será que teria como a gente pensar num Estado que não gere que não gere essa violência, que é institucionalizada? Será que a gente conseguiria pensar? O que vocês acham sobre isso? Eu penso que, não querendo responder, mas comentando sobre a sua reflexão tão produtiva, com experiências práticas de conhecer a Colômbia e tudo mais, eu penso que a questão é discutir o assunto. Me parece que o assunto nem discutido né? Então parece que a falta de conversa sobre o tema, e por consequência disso a falta de políticas claras, levam à produção da violência, porque ninguém nem fala sobre o tema. Se na faculdade de educação, na formação de professores, eu e toda a turma se surpreende com esse tema e com a falta das políticas, como o professor citou, a política linguística na própria USP, referência internacional, aonde que é discutido isso? Em nenhum outro lugar, né? Me parece que tem espaço para essa discussão, e se não há discussão, não há uma violência talvez até inconsciente. Não sei se é meio inocente falar isso, me parece, mas ingênuo, mas se não é discutido, não dá nem para saber, né, que está fazendo aquilo, né? Voltando a responder a pergunta da Mayara do encontro passado, acho que eu tenho querido dizer que o Estado somos nós. Eu sei que não é bem assim, mas eu queria acreditar que nós podemos fazer coisas aqui no nosso... Como é aquele verso do Drummond, se não me engano, ele diz: lá embaixo a vida, metade de nada, se move. Eu lembro esse verso, não sei de quem é. Enquanto vida, metade de nada, aqui a gente pode se mover e se der, forçar o Estado a mudar de atitude. Se não der, a gente vai fazendo o diferente mesmo, não é? Então, em cada sala de aula, em cada lugar que a gente tiver, a gente pode ir alterando isso. Acho que é possível, né? O meu orientador, meu ex-orientador, ele apostou muito que se conseguisse colocar uma proposta inovadora de ensino dentro das secretarias de educação, a gente alterava o ensino, e não deu certo, porque deu uma visibilidade muito grande e em seguida veio o neoliberalismo, que botou o PCN, que deu no que deu, né? Então, nós já vimos isso no Brasil por aí. A gente agora precisa fazer uma coisa que seja na comunidade mesmo. Me pareceu que o Cauê queria falar, é isso? Sim, eu acho que a fala da Mayara me mexeu ainda mais com as coisas que eu estava pensando. Eu queria perguntar para o senhor uma palavra que apareceu numa fala sua anterior e que eu acho que é bem central para essa relação entre língua e nação, que na minha pesquisa, que lida com o discurso científico da Primeira República, é a relação entre nação e raça. Eu acho que isso é incontornável se for pensar em identidade, etc. Eu queria saber sobre a questão de pureza linguística, porque pureza linguística e pureza racial, nessa época que eu estudo, são completamente, estão ali, caminham juntas, né? Eu queria saber como que se dá, assim, a história desse conceito de pureza linguística, se realmente tem essa gênese com a raça. Cauê, na minha opinião, tem bastante, mas eu acho que a gente está num momento agora, eu distou um pouco do que eu aprendi na linguística, né? A gente está no momento de pensar a pureza linguística de uma outra maneira, né? Quando nós fomos convencidos de que éramos uma nação pacífica e que convivíamos bem entre raças diferentes,
nós fomos convencidos, de certo modo, a nos considerarmos como uma raça mestiça, né? E, portanto, caminhávamos em direção a uma pureza. De algum modo, havia uma proibição de ser uma nação preta. Então, o Brasil vai buscar os brancos para cruzar e para branquear, mas, ao mesmo tempo que branqueia, também preteia, né? De maneira que você não pode nem ser branco, nem ser preto, você tem que ser uma outra coisa, que é o mestiço, que não deixa de ser a proposição de uma raça pura brasileira. Como é a raça pura brasileira? É a pura de cruzamento. Aqui, com muitos perdões, eu sou técnico em agropecuária, né? E lá a gente aprende que os animais existem puro de origem e puro do cruzamento. Existe o conceito de pureza, que é o PC, né? É puro de cruzamento. De algum modo se propôs isso, se tentou defender isso no Brasil, e aí o que nós descobrimos? Uma certa interdição para que fôssemos negros, ou para que fôssemos brancos, ou para que fôssemos japoneses. Há muito tempo atrás, eu li uns textos do movimento negro falando disso, né? Quando o movimento negro consegue espaço, a Rede Globo volta a colocar casais mistos obrigatórios em todas as novelas. Parece uma coisa bacana a princípio, mas é, de novo, uma política de branqueamento. Recentemente eu vi no Facebook alguém reclamando que você nunca vê o preto retinto. Se você pega passou no Brasil uma novela angolana, e os meus alunos mandavam: olha, professor, você que gosta, você que gosta, você que gosta. Os atores são muito mais brancos. O ator que faz a novela, pelo menos a cena principal, ele é muito mais branco do que o angolano, de fato. O português que eles falam é o português de Portugal. E daí, igualzinho no Brasil, né? Quem tem sotaque nordestino faz a doméstica, faz o motorista, né? Igualzinho, igual. Quem tem um sotaque muito marcado de Angola fica num papel terciário. Então, hoje é necessário a gente perguntar o que significa pureza racial. Tem o problema da extrema-direita, trazendo de novo a supremacia branca, mas tem a ideia de criar uma pureza racial, que é a pureza própria do país da América Latina, que não pode ser índio. Tem que ser o cruzamento, porque com o cruzamento você é um pouco mais próximo do branco superior. No caso da língua, esse discurso da linguística, de dizer que as línguas mudam e os empréstimos acontecem, etc., parece estar admitindo uma ideia de língua não pura, mas ela tem direção. Quando eu falo para o meu aluno de letras, nós foi na loja e nós comprou, se eu uso nós foi, nós comprou, ele reage. Mas quando eu digo o motoboy foi no shopping e comprou um pendrive, ele acha normal. Se eu estou em Angola, o angolano pode falar assim: Cota, qual é a maca aí na banda? Eles falam isso entre eles. Quando a gente mostra que sabe e expõe, ele ri, ele se intimida, ele tem vergonha. Por quê? Para traduzir, seria alguma coisa do tipo: mano, qual é a treta aí no pedaço? Alguma coisa assim. Se as palavras são de um português que eles não usam, um português bem de Portugal, eles acham normal. Se for em inglês, também já começam a achar normal, mas Cota, qual é a maca aí na banda, eles não aceitam. Então, a linguística tem razão em dizer que as línguas não são puras, mas elas não são puras de um lado. Se eu introduzo no português palavras do mundo que é melhor que o nosso, a linguística admite. Para admitir o que veio uma palavra do tupi, para admitir que veio uma palavra do quimbundo, essa palavra tem que ter sido transformada de tal modo que o falante comum já não percebe mais, como é o caso do jabuticaba, jaca e etc. Tem que estar de tal forma aportuguesado a ponto de ninguém perceber mais. Porque quando aparece, tipo, o motoboy foi no shopping, aí tem que, né,
Se essa mesma frase for dita com termos do Guarani ou do Caingangue, não sei, já não vai pegar bem. Então, eu acho que nós estamos num momento que nós precisamos lançar olhares sobre o próprio discurso que combate a pureza racial e que combate a pureza linguística, para a gente ver de que misturas eles estão falando. Na base, qual é a mistura que se admite? Quando Aldo Rebelo faz aquela lei, aquele projeto de lei proibindo o uso de palavras estrangeiras para nomear lojas e etc., um grupo de linguistas que já estava meio down, aqui está difícil, um grupo de linguistas corre e escreve um livro contra o Aldo Rebelo. Mas eles não consideram esse jogo, né? Eles não consideram essa coisa de uma obrigatoriedade da gente saber inglês hoje desde pequenininho. As crianças que são bem escolarizadas hoje, ou elas são falantes de inglês quase que como língua materna, ou elas não conseguem usar o computador. E isso não é assim, nós encontramos os falantes de inglês e pronto, daí a gente interagiu. Por que não faz isso com o japonês? Por que não faz isso com o ucraniano? Olha, os ucranianos chegaram aqui, encontraram brasileiros e nós construímos em uma língua intermediária. Esta língua construída entre o japonês, o português, o ucraniano, o português, o armênio, o português, ela é estudada no exotismo. Olha, o japonês não usa o R, ele transforma tudo em L. Olha, o ucraniano, descendente ucraniano, ele não fala ro, ele fala ro. E vai por aí, entendeu? Então, eu acho que a gente está num outro lugar agora, que é de discutir qual foi o papel da linguística nesse sentido. Só complica, né, Cauê? Não confirma nada do que você leu, só piora as coisas. Não, é muito difícil mesmo, porque por mais que tenha esse reconhecimento de que uma pureza linguística possa vir de um discurso hegemônico, você instaurar também uma pluralidade, uma mestiçagem ingênua, pensando que, sei lá, o inglês, eu falo inglês, espanhol, eu sou cosmopolita, também é uma ingenuidade, né? Porque você não reconhece a hierarquia, a dominação que está se instaurando ali também, né? É bem complexo. Eu ia perguntar para o professor Mariano, além de agradecer a apresentação, sobre a apresentação dele, se ele sente, pelo conhecimento, pela relação enquanto professor, efeitos nos falantes de Guarani, nessa questão da negação, como o professor chamou, sente efeitos deles de se sentirem coibidos ou sentir algum impacto na formação cultural deles pela negação ou pelo que a gente aqui está tratando como violência contra o Guarani? Com certeza, principalmente caso na Argentina, de Argentina e de Paraguai, a língua guarani tem uma relação em termos de representação social relativa à pobreza. Então, se você fala guarani, você é pobre e você não sabe falar, não tem cultura. Isso que lemos nos escritos coloniais no século XV, XVI, sobre os falantes de Tupi, de Tupi-Guarani, que são bárbaros, que não sabem as normas culturais, a norma social, agora mesmo se escuta. Na Argentina é muito típico ouvir que os paraguaios, os falantes de Guarani, o correntino, não têm cultura. São pessoas que não podem desenvolver a cultura e a cognição. E
isso é interessante também porque tem marcas gramaticais, por exemplo. A língua guaranina tem marca de gênero. Então, como um guarani falante fala em espanhol, é muito típico utilizar artigos masculinos quando, em vez de um artigo feminino. Por exemplo, en español, el perro, la perro. Mas aqui aparecem também concepções linguísticas muito antiguas, muito antigas. Por exemplo, você pode recuperar isto desde Platão. Falar uma língua com gramática desenvolve um pensamento. Então, se você fala mal uma língua, você não pode pensar. Isto acontece, estamos falando no cotidiano escolar. Então, temos alunos que falam um espanhol misturado como guarani. Então, muitas vezes se diz, não só que o aluno fala mal, sino que também não pode pensar. Um aluno fora da cultura, fora da civilização, fora da cognição. Então, é muito difícil. E além disso, na Argentina temos, porque no Brasil é difícil falar a relação da cultura dominante em Argentina, em Brasil e em Paraguai. Por exemplo, em Paraguai você tem parte do discurso dominante, das classes dominantes, onde o indígena, ou a menos o guarani, aparece. No Brasil você tem uma ideia de como falava Valdir, de mestiçagem, muito forte. É dizer, parte do preto, do índio, é parte da cultura nacional. Mas na Argentina, a ideia dominante é que os argentinos são brancos, não existem os indígenas, não existe a cultura indígena. Então, o que acontece quando você tem alunos que falam guarani na escola? Não tem nenhum discurso histórico para entender isso. Então, temos, e ao mesmo tempo temos provisões. Por exemplo, as empregadas domésticas geralmente são correntinas ou paraguaias. Então, elas falam guarani. E sempre se diz que as mulheres que são empregadas domésticas não têm cultura, não podem falar, e que eles falam guarani para não ser escutadas e entendidas pelas suas donas, suas empregadas. Inclusive, Jorge Luis Borges, o escritor da Argentina, ele teve uma empregada doméstica que falava guarani. E ele tem em seus escritos que o guarani é uma língua dos mais pobres, dos mais bárbaros, porque ele sempre escutava na sua casa a mulher que morava com ele, falar guarani, Fanny, o nome dela. E ele tem uma frase famosa que diz: Argentina está tão ruim que pode ser que a língua latina, que a língua da cultura, na universidade, seja reemplazada pelo guarani, a língua das mucamas, das empregadas domésticas. Então, você tem uma ideia de classe muito forte, que se você é menino, tem 5, 6 anos, e quiser desenvolver-se na vida, você começa a pensar, minha língua não vale. Eu acho que a gente está batendo aqui nas 5 horas, é bom a gente ir encerrando. Eu coloquei aqui para vocês um convite, só não queria que espalhasse muito. A gente tem um grupo de pesquisa mesmo, que se chama Imagens da Língua,
que tem feito seminários periodicamente, e agora com a pandemia a gente vai fazer várias reuniões mensais. Então, no dia 5 de abril, aí às 14 horas, o Mariano vai falar neste grupo, mas também tem duas colegas que são professoras no Marrocos. Elas vão falar em português mesmo. E a ideia é a gente ir amadurecendo a ideia de imagens da língua. De algum modo, violência sempre aparece, né? O Marrocos é um paraíso de multilinguismo também, né? E de violência por causa da língua. Então, caso vocês queiram ir, eu só pediria que vocês confirmassem comigo, assim que puderem olhar a agenda, confirmem comigo se vão, porque na sala cabe 100 pessoas só. Então, aí a gente já coloca vocês na lista para receber as informações. Acho que é isso, né, Viviane? Vamos encerrar, porque já foram 2 horas aqui. Isso, sim, Valdir. E pelos trovões, sua conexão não vai durar. Não vai durar, não. Ela já está oscilando. Pois é. Então, agradecer, né, quem conseguiu permanecer até o final, mas e já falando da semana que vem, é o Cauê, né? Na semana que vem, não. Eu sou no dia 9, na outra... Ah, sim. Peraí, deixa eu ver rapidinho aqui quem que é semana que vem. Semana que vem é Semana Santa, né? Deixa eu ver aqui. Dia 2 de abril, Daniel e Andrei, do Instituto Caro e Cuervo. No dia 2 de abril. Isso é o que está agendado, Valdir. Confirma, né? Não é Sexta-feira Santa? Pois é, mas aí ficou naquela programação que a gente fez. Aí muda, então? O que você... Eu acho que tem que perguntar para ele. De minha parte, eu já não sei mais o que é feriado, domingo, noite, dia. Para mim é tudo igual. Mas precisaria perguntar para eles porque eles podem ter alguma interdição religiosa, não é? Acho que temos que perguntar e depois mandar um e-mail para todos, confirmando ou reagendando. Só... Se bem que eles confirmaram, né? Mas como era ano passado, será que não viram que dia 2 de abril ia cair, né? Pois é. Eu não tinha visto, eu vi agora. Eu também não. Não, então vou perguntar para eles. Se eu não falar nada, então continua aí, a Daiane vai mandar o e-mail lá para quarta ou quinta-feira, né? Com o link de novo, caso tenha algum inscrito. Tá ótimo. Então, obrigada, gente. Boa tarde. Então é isso. Um abraço. Até semana que vem. Eu vou fechar as janelas aqui, porque a chuva está mesmo chegando. Tchau, gente. Tchau. Um prazer.